Olá, vamos direto ao assunto hoje. Wilfred Bion e o livro Transformações. A gente tem aqui um material para tentar clarear um pouco essa visão que o próprio Bion admitiu que não era óbvia de cara, né? Exato. Uma abordagem que ele mesmo reconheceu como peculiar, talvez. Isso. Então a gente vai tentar entender como ele pega conceitos como transformações, invariância, alguns vindo até da matemática, né? Sim, sim. Para explicar como é que as nossas experiências emocionais mais cruas, digamos, viram pensamentos ou palavras, ou até ações. É um jeito bem diferente de olhar para a mente. Bom, vamos lá então. Vamos nessa. O conceito principal é transformação. Basicamente, é a ideia de que uma experiência, ela muda de forma quando a gente representa ela, certo? Perfeito. Pensa num mapa. Um mapa é uma transformação de um território, né? Boa analogia. Ou o relato de um sonho, que seria uma transformação das ideias que estão por trás dele. Exatamente. E na clínica, a fala do paciente, por exemplo, é uma transformação das emoções, dos pensamentos dele. Tá. E o Bion, ele estrutura isso. Ele chama experiência original, sabe? Aquele fato emocional bruto que, no fundo, a gente nunca conhece totalmente. Ele chama de O. Ok. O processo, o mecanismo que faz essa mudança é tal. E o resultado, aquilo que a gente observa, tipo a fala, o sonho, o sintoma, é teta B. Certo. O tal teta B. Entendi a sequência. Isso. E aí tem um ponto crucial, a invariância. Invariância. O que seria isso? É aquilo que permanece reconhecível mesmo depois da transformação toda. É tipo a âncora, sabe? O que permite a gente ligar o teta B de volta ao O, ou pelo menos a pedaços desse O. Ah, entendi. Sem algo invariante, o teta B seria só... Barulho? Desconectado? Exatamente, seria só ruído. É o que faz a gente reconhecer, sei lá, a paisagem numa pintura, mesmo sabendo que tinta e tela são bem diferentes da natureza real. Tem algo ali que conecta. Faz todo sentido. Essa invariância é a conexão. Mas imagino que, bom, a qualidade dessa conexão deve variar, né? Algumas transformações devem distorcer mais a experiência original que outras. Como o Bion lida com isso? Sim, varia muito. Ele descreve 3 grupos principais de transformações, até usando uma analogia com geometria, que é interessante. Quais são? Primeiro, as transformações por movimento rígido. Aqui a deformação é pequena, a comunicação é mais direta, os significados mais estáveis. Tipo, Pensa na transferência clássica que Freud descreveu. Sentimentos antigos são meio que transportados para a relação atual, mas com pouca distorção. O exemplo clínico do paciente com o sonho do tigre e do urso que Bion usa ilustra isso. Tem simbolismo claro, mas a ligação com o medo da separação do fim de semana é relativamente acessível. Os invariantes são mais fáceis de pescar. ok, essa é a mais direta, digamos. E as outras? Depois vêm as transformações projetivas. Aí a coisa complica um pouco. Envolve muito mais distorção. E entram mecanismos como identificação projetiva, cisão, coisas mais kleinianas. Exatamente. A comunicação fica mais turva, confusa, até tempo e espaço podem ficar meio embaralhados para o paciente. O outro exemplo clínico do paciente que chega ansioso, repetindo bom dia, falando coisas meio desconexas, aponta para isso. E a interpretação fica mais difícil, imagino. Bem mais. Exige mais especulação do analista, sabe? Para tentar entender talvez uma confusão entre o eu e o outro. As palavras podem nem ter o sentido usual, podem ser mais para evacuar uma angústia do que para comunicar algo específico. Entendi. E a terceira? A terceira são as transformações em alucinose. Esse é o nível máximo de deformação, mais ligado ao funcionamento psicótico. O produto, o TB, pode ser uma alucinação mesmo, ou delírios, comportamentos bizarros. E a experiência original, o O? Fica quase irreconhecível para quem está de fora observando. Praticamente inacessível. Uau. Ok, esses são os 3 tipos. Mas aí tem um ponto que você mencionou que parece virar o jogo. A distinção entre transformações a partir de O e transformações em O. O que é isso? Ah, sim. Isso é fundamental na teoria dele, muda tudo. Essas 3 que a gente falou, movimento rígido, projetivo, alucinose, são transformações a partir de O. Ou seja, Elas se relacionam a conhecer sobre a experiência. É o que Bion chama de vínculo K, de knowledge, conhecimento em inglês.
São tentativas de simbolizar O, de comunicar sobre O, de entender O. Ok, conhecer sobre. Isso, mas a transformação em O é outra coisa completamente diferente. Não é sobre saber, é sobre tornar-se a própria experiência. Tornar-se? Como assim? Viver a verdade emocional diretamente, sem os filtros simbólicos. É como Bion coloca. Não só conhecer a realidade, mas ser a realidade. É um mergulho muito mais profundo. Nossa, e imagino que isso não seja simples. Nada simples. É aí que entra a tal da mudança catastrófica. Esse nome já diz muito, parece algo intenso. Necessário, talvez, mas perigoso. É intensíssimo. A mudança catastrófica é justamente esse processo disruptivo, sabe? Até violento psiquicamente, que acontece quando alguém se aproxima de tornar-se o, de integrar uma verdade emocional muito profunda e talvez nova. E o que acontece nesse processo? Envolve quebrar as estruturas mentais antigas, uma desorganização temporária do self, antes de uma possível reorganização num novo nível. Os exemplos que ele dá ajudam a entender. Quais seriam? Bom, depende do nível. No nível neurótico, poderia ser tomar consciência real de desejos edipianos, tipo incesto, castração. No nível esquizoparanoide, talvez confrontar aspectos sádicos, destrutivos da própria pessoa. E na psicose, encarar verdades tipo eu sou louco, ou eu sou Deus, eu sou assassino. Pesado. Dá para imaginar resistência a isso. Gigantesca, porque implica abandonar quem você achava que era. Abrir mão de identificações antigas. É muito ameaçador. Crescimento real, para mudança de verdade. Exatamente. É uma ideia muito potente dele. O crescimento psíquico autêntico para Bion só acontece quando o saber o K se transforma em ser em O. E o papel do analista nisso tudo? É crucial. É oferecer continência para essa turbulência toda. Suportar a catástrofe junto com o paciente, né? Ajudando a que desse caos aparente possa surgir algum significado novo, onde antes talvez só houvesse terror ou confusão. Entendi. Bom, então, para a gente amarrar, a teoria das transformações de Bion dá um modelo, um mapa, para a gente pensar como a realidade emocional mais funda, o O, Isso, o O. é processada por filtros mentais, o tal, Aham. gerando o que a gente expressa, o TB, com diferentes graus de distorção. Perfeito. Em de ser isso o O, mesmo que implique passar por essa tal mudança catastrófica temporária. Exatamente essa é a ideia central. E para a gente terminar, talvez uma reflexão. Bion sugeria que para captar essa realidade psíquica O, que está sempre em movimento, a intuição do analista é essencial. Mas uma intuição, ele dizia, sem memória e sem desejo. Sem memória e sem desejo. O que ele queria dizer com isso? Sem ficar preso ao passado do paciente, às teorias prévias, memória, e sem aquela ânsia de curar logo, de entender rápido, de direcionar, desejo. É uma postura de abertura radical ao momento. Interessante. A pergunta para pensar.